E aí, turminha no nono, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em paz, todos tranquilos, para a gente fazer mais uma das nossas aulinhas online aqui, com uma continuação da matéria da aula passada. A gente falou sobre Darwin e Lamarck, né? Então, a gente falou um pouquinho mais até sobre Lamarck, para quê? Para hoje a gente poder se aprofundar nas teorias aqui do Charles Darwin. E não estranhe que essa aula a gente chega num ponto assim que tanto a matéria quanto até o nível de vocês a gente deve falar mais assim, a gente vai levar mais aqui no texto e na conversa. Vocês vão ver uma aula que vai passar aqui pelos slides sem nenhuma figura dessa vez, não tem desenho nenhum. Se vocês quiserem ver figura, vocês vão lá no LDI que tem as mesmas coisas que eu vou falar aqui, estão ilustradas com algumas figuras aqui. Mas eu acho importante que a gente tenha essa troca de ideias aqui mais no texto e no papo mesmo. Vai ser bem suficiente para a gente vencer essa parte do conteúdo que temos aqui a partir de agora, tá? Então, vamos falar, para iniciar, sobre o que o Charles Darwin fez, o que foram esses estudos dele que levaram à teoria chamada teoria evolutiva moderna, o darwinismo, o neodarwinismo. Primeiro, a gente falou lá na aula anterior sobre esses estudos dele e colocando em contraposição as postulações do Lamarck, ou seja, o que o Darwin disse que negava, rebatia o que o Lamarck tinha dito antes dele. Então, a gente fez uma comparação entre o que achava o Lamarck e o que achava o Darwin, tá? Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. A gente não falou sobre como o Darwin chegou nessas ideias dele. A maior parte desse trabalho foi uma viagem ao redor do mundo, num navio da Marinha Real Britânica chamado Beagle. Ele foi nessa viagem aí como responsável por catalogar as espécies em cada lugar que esse navio parasse. Então, esse navio saiu da Inglaterra, desceu o Oceano Atlântico, veio até o Brasil, aí ele deu a volta ali pelo sul da Argentina e foi para o Pacífico, deu a volta na América do Sul, foi nas Ilhas Galápagos, ali perto do Equador, continuou, atravessou o Pacífico, deu a volta na África, parou na África do Sul, depois voltou para o Oceano Atlântico e subiu para a Inglaterra. Foi uma volta ao mundo que durou cerca de 5 anos. E a maior parte das observações dele ele fez durante essa viagem. Claro que depois da volta, aí ele foi sistematizar as informações e organizar tudo para depois escrever. É assim que se faz o processo científico. Então, foram aproximadamente 5 anos aí de coleta de dados para depois ele sistematizar as informações, deixar tudo organizado e escrever, tá? Mas, na verdade, ele entrou nessa expedição só como responsável por catalogar as espécies. Só que aí ele era curioso, ele tinha uma visão de cientista, né? Então ele não ficou só catalogando. Ele procurou também fazer observações para comparar os seres vivos que existiam em cada lugar com as características do ambiente. Tá? Então, ao invés de anotar só os tipos de seres vivos, as espécies que existiam no local, ele também comparava isso com o ambiente, com a iluminação, com a vegetação, com a umidade, com tudo que ele pudesse observar, ele anotava, para depois comparar. O tal ambiente tem isso, tem tal animal, o outro ambiente tem isso aqui diferente, os animais que tem lá também são diferentes. Então ele foi além do que havia sido pedido para ele, que era só catalogar as espécies. Isso aí, pessoal, assim, serve para a vida de vocês. Vocês querem ter sucesso na vida realmente, no trabalho, depois na carreira, no futuro, vocês não podem ficar presos àquilo que é para vocês fazerem. Porque aquele que chega a ter sucesso, ele é aquele que vai além, que faz a mais do que devia ter feito, ou de alguma forma diferente, algo para se destacar. E foi assim que o Darwin, fazendo observações a mais do que ele havia sido contratado para fazer, ele chegou na teoria que ele deixa famoso até hoje. Então, com essas observações, o Darwin ele tentou perceber de que maneira
o ambiente influencia nas formas de vida que vivem nele. Hoje parece um negócio óbvio para nós que o ambiente influencia nas formas de vida que estão ali. Cada ambiente vai ter suas formas de vida, mas naquela época, até então, isso não havia sido estudado. Ninguém havia feito essa correlação, tá? Então era tudo meio assim, achado que era tudo meio considerado coincidência, mas aí o Darwin começou a ver as condições ambientais e comparar com as espécies que existem ali, e ele tentou construir uma linha do tempo de como essas condições ambientais foram moldando as formas de vida, tá? E isso é um processo que obviamente dura muitas gerações, mas o Darwin tentou fazer isso olhando para trás, olhando como que esse meio ambiente chegou a fazer com que as espécies de vida que existem hoje sejam dessa forma. Tá? Então, isso foi a linha de condução principal dos estudos aí do Darwin. Okay? Então, vamos falar um pouco sobre adaptação. As perguntas que a gente fez ali no slide anterior. Ó, a gente perguntou de que maneira as condições ambientais podem fazer com que as formas de vida ali existentes possam ser moldadas ao longo de gerações, ou seja, como o meio ambiente molda as formas de vida existentes nele. E aí, a primeira resposta que ele chegou foi essa, a adaptação. A adaptação, todo mundo sabe, é uma modificação existente para que você se adeque às condições do ambiente, às condições de momento. Só que aqui em evolução a gente vai ter um outro conceito sobre adaptação, que a gente pensa que a adaptação é sempre uma coisa boa, você se adapta, vai ficar legal. Em evolução, o conceito de adaptação é um pouco diferente. Em evolução, a adaptação pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, como a gente vai ver agora. Então, a teoria, esse conceito darwinista da adaptação diz que as mudanças nas características dos seres vivos podem torná-los mais adaptados ou menos adaptados às condições ambientais. Então, essa que é a diferença aqui no conceito de adaptação. A gente sempre pensa, me adaptei, então eu vou ficar melhor. Em evolução, não. Em evolução, você adquire uma adaptação que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. A sua adaptação pode te deixar menos adaptado, tá? Então, isso é importante vocês terem em mente aqui. Em evolução, a adaptação nem sempre é uma coisa boa. Ela pode te atrapalhar, ela pode prejudicar a forma de vida ali. Ok? Então, se a adaptação for favorável a que essa espécie sobreviva e se reproduza, o que vai acontecer? Esses indivíduos que têm essa adaptação, eles vão ter mais facilidade para sobreviver, para se reproduzir. Então, você tem uma adaptação e você se reproduz, essa adaptação vai passar para a geração seguinte. E ela vai continuar sendo repassada de geração em geração. Mas ali é muito importante essa parte agora. Você não pode confundir isso com o que a gente falou na aula passada do Lamarck, na transmissão de caracteres adquiridos. A gente já viu na aula passada que não existe, tá? O Lamarck dizia que quando você adquire algumas características durante a vida, você pode passar isso para frente. Não pode, a gente já viu isso, tá? Então, essa adaptação aqui no conceito do Darwin fala de características inatas, ou seja, o indivíduo nasceu com determinada característica nova, tá? Uma determinada característica nova, e aí ele pode repassar essa característica para frente, se ela tiver sido boa para ele, tá? Então, o indivíduo nasceu com, sei lá, um animal nasceu com um dedo a mais no pé, se aquilo for bom para ele, for uma vantagem evolutiva, ele vai conseguir se deslocar melhor, se alimentar melhor, ele vai se reproduzir mais, e essa característica vai ser repassada para frente. Se for ruim para ele, se o dedo a mais no pé atrapalhar, ele vai ter dificuldade, que é a próxima parte que a gente fala aqui, ó. Se o indivíduo nasce com uma adaptação desfavorável para a sua sobrevivência, sua reprodução, ele vai ter dificuldade para se reproduzir.
Então, essas características novas não vão ser passadas para frente. Se você não se reproduz, você não passa as suas características adiante. E aí o que acontece? Essa adaptação ruim, ela acaba sumindo. Então, a adaptação, ela fica se ela for boa. Se ela for ruim, ela some. Não sempre imediatamente, mas ao longo de gerações, porque a evolução, ela, em momento nenhum, ela é um processo rápido. Ela é um processo que demora. Mas aí, eu quero só falar alguma coisa que a gente vai abordar mais à frente. Alguns alunos aí mais atentos, que eu sei que a gente tem, devem ter pensado: mas como que o indivíduo vai nascer com uma adaptação? Como que ele, se ela não existia antes, como que vai aparecer de repente? É tema da próxima aula, a gente vai ver, tá? Ou nessa, ainda não lembro agora, mas acho que é na próxima. E aí a gente chega ao outro conceito muito importante, criado pelo Darwin, que na verdade esse é o mais importante de todos. Todos vocês já devem ter escutado falar na famosa seleção natural. A gente vai abordar um pouco agora o que é essa seleção natural e como ela funciona, tá? Então, eu fiz questão de destacar que é o ponto principal das teorias darwinistas, da seleção natural. O que ela diz? Ela diz que o ambiente age como um fator selecionador de características nos indivíduos. Então, o indivíduo tem certa característica, ela pode ser boa ou não. E quem diz se essa característica é boa ou não? É o ambiente, tá? É o meio ambiente, é a quantidade de água, é a quantidade de luz, é a quantidade de oxigênio, é a disponibilidade de alimento, é tudo isso. Então, as características novas surgem numa espécie e aí elas vão passar por um tipo de filtro ambiental, que é a seleção natural. Se a característica for boa, ela permanece, ela vai ser repassada de geração em geração. Se ela não for boa para aquele ambiente, ela vai simplesmente desaparecer com o tempo. Isso aqui é a seleção natural. Então, ela influencia, inclusive e principalmente, competições intraespecíficas. Por quê? Você tem um local, uma população de uma determinada espécie animal, por exemplo. E é muito difícil que um ambiente tenha recursos suficientes para todos os indivíduos que querem viver ali. Porque quanto mais tenha recurso, mais os indivíduos vão conseguir se alimentar e se reproduzir. E aí, conforme vai tendo muitos indivíduos, os recursos vão ficando escassos. E aí os indivíduos passam a competir por esses recursos. Eles passam a competir por alimentos, passam a competir por água, passam a competir por abrigo, passam a competir por parceiros sexuais. E aí? E aí, quem que vai se sobressair nessa competição? Aquele que estiver melhor adaptado. E aí eles vão sobreviver, eles vão se reproduzir mais. E quais são as características que vão passar à frente? Vão ser as características desses indivíduos que se reproduziram mais, certo? Então, as características dele, no decorrer de gerações, vão acabar predominando nessa população. Por quê? Porque elas são melhores, elas favorecem a competição e, consequentemente, esses indivíduos vão se reproduzir mais e melhor, tá? Então, a seleção natural influencia isso tudo. Vamos dar um exemplo. Eu peguei esse exemplo porque é exatamente o que está na apostila de vocês. Então, se eu explicar aqui e você tiver com dificuldade de entender, vai na apostila que está lá esse exemplo. Eu peguei exatamente o mesmo, exatamente por causa disso, tá? Existem no mar peixes cegos. Tá? Os peixes cegos, o que acontece? Se eles tentam viver no mar junto com todos os outros, o que acontece? Você tem o peixe que não enxerga e o peixe que enxerga. Qual vai ter vantagem? Qual vai ser mais fácil de conseguir um alimento, um abrigo? Claro que é o peixe que enxerga. Então, só que aí o peixe cego, o que acontece com ele? Eles acabaram, alguns desses peixes cegos, alguns desses peixes cegos, eles acabaram encontrando cavernas lá no fundo do mar, onde não chega a luminosidade, onde não tem luz, tá? E aí?
chega lá embaixo, onde não tem luz nenhuma, cavernas no fundo do mar, que não recebem nenhuma luz externa. E aí os peixes que enxergam, o que acontece com ele? Olha só, o outro peixe está acostumado a enxergar. Vai chegar lá embaixo, não vai ver nada, não vai achar um alimento, não vai achar um lugar onde se esconder de possíveis predadores. E o peixe cego? O peixe cego, ele já não enxergava mesmo, então para ele tanto faz se ele vai ter luminosidade lá embaixo ou não. Tá? Então, para ele, para o peixe cego, é bom. Por quê? Porque ele está numa condição melhor de concorrer com aqueles que enxergam. Aquele que enxerga vai ter dificuldade. Aquele que enxerga vai ter muita dificuldade. E o cego não, ele já está enxergado, já está acostumado a não enxergar. Então, lá nessas cavernas, no fundo do mar, vão predominar os peixes cegos. Por quê? Porque o ambiente selecionou isso. O ambiente selecionou que, já que ele não enxerga, já que ele está acostumado a não enxergar, aqui vai ser melhor para ele. Já o que enxerga, aqui que vai adiantar ele estar lá onde não tem luz. A visão não vai servir para nada. Então, o ambiente selecionou os peixes cegos. E os outros, eles, o que acontece para eles? Acontece com eles, eles vão se reproduzir em outro lugar. Eles vão sair dali e vão se reproduzir onde tem a luminosidade, onde eles possam utilizar a visão deles, tá? Então, isso aqui é um exemplo do ambiente selecionando características. Ele seleciona o ambiente com luminosidade, seleciona o peixe que enxerga, o ambiente sem luminosidade selecionou o peixe que não enxerga. Ok? Acho que deu para entender, né? Se não deu, tem isso explicadinho lá na apostila também. E aí? A gente vê que os ambientes eles estão o tempo todo em mudanças. Então, foi o que aconteceu aqui no caso dos peixes. O indivíduo seleciona, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados às condições daquele ambiente. Se as condições mudarem, o ambiente automaticamente já vai selecionar aquele que está mais adaptado às novas condições. E quem estiver menos adaptado, ou vai ter que procurar um outro lugar para viver, onde as características deles sejam mais adequadas, ou eles vão simplesmente sucumbir, ou seja, vão morrer, vão desaparecer. Isso é seleção natural, tá? A natureza seleciona. É isso que quer dizer seleção natural. É a natureza selecionando. Selecionando o quê? Características, adaptações, tá? Então, esse slide, dá um print na tela. Isso aqui é a parte fundamental das teorias de Darwin, tá? A seleção natural. Então, vamos resumir em alguns poucos itens o que é o darwinismo. Primeiro, diz que indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos entre si, porque isso a gente já sabe, nós humanos não somos idênticos entre nós. Se você vê aí no mato 3, 4 macaquinhos, todos eles vão ser diferentes entre eles. O Darwin observou muito também, na viagem dele, as tartarugas gigantes das Ilhas Galápagos, do Equador. Apesar para alguns menos atentos, elas podem ser idênticas, variando apenas um pouco no tamanho. Mas o Darwin conseguiu observar diversas diferenças nela. Tá? E concluindo, então, que todo o tempo, em qualquer espécie, os indivíduos da mesma espécie eles não são idênticos entre eles. Existem diferenças entre eles. E entre essas diferenças estão as adaptações. Okay? Outra coisa, em condições normais, o tamanho de uma população se mantém, nunca muda muito. O que é uma população? O conceito de população em ecologia é a quantidade de indivíduos de uma mesma espécie em um determinado local. Tá? Então, a população não quer dizer toda a biodiversidade do local, não. A população são os indivíduos de uma espécie em um local. Ok? Isso em ecologia. Por que não varia muito? Por aquilo que eu falei agora há pouquinho ali. O meio ambiente, ele tem recursos limitados, os recursos são finitos. Se o meio tem recurso infinito, se nunca faltar alimento, se nunca faltar água, se nunca faltar abrigo, os animais, principalmente os animais e as plantas também, claro, vão todos se reproduzir muito e vão encher o ambiente. Só que aí, o que acontece? Conforme vai aumentando a população, atinge o limite do ambiente. O ambiente
pô, não dá mais, eu não tem mais como gerar alimento, não tem mais de onde tirar água, não tem mais de onde esses animais se protegerem do sol, por exemplo, tá? Então, atinge-se um limite no ambiente. Desse limite, a quantidade de indivíduos não pode passar muito. Por quê? Se passar muito, vai faltar recursos, vai faltar principalmente alimento, água. E aí, faltando alimento, água, o que acontece? Esses animais que estão sobrando, uma parte desses animais vão morrer, porque não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, alguns morrem. Ou acabam tendo que ir para outro lugar, deixando de fazer parte daquela população. E, ao mesmo tempo, que não se pode passar do limite do ambiente, porque vai faltar, aí esses animais vão acabar morrendo, essa população vai acabar morrendo, uma parte dela. Eu falo animais, mas na verdade não é só animais, é plantas também. Ao mesmo tempo, também não a população não diminui muito com relação ao limite do ambiente, por quê? Se começar a diminuir, se começar a ir embora, migrar muitos animais por algum motivo, e acaba sobrando recurso lá, acaba sobrando alimento, acaba sobrando água. E aí o que aconteceu? Sobrou alimento, água, aqueles indivíduos da espécie que estão lá, eles vão ter uma maior disponibilidade de alimento, de água, eles vão ter uma vida melhor, vão se reproduzir mais e a população volta a aumentar. Então, você tem, sei lá, uma população de mico-leão numa determinada mata e começa tirar vários de lá por algum motivo, os alimentos que eles disputam naquele local vão acabar sobrando. E aqueles que estão lá vão comer muito, se alimentando bem, eles vão se reproduzir melhor também, e aí a população volta a subir. Tá? Então, o ambiente ele determina, de certa forma não, o ambiente é a principal fator determinante do tamanho da população. Tá? Então, você tem um ambiente, uma população que não varia muito, está sempre meio que ali no limite do que aquele ambiente pode receber daquela população. Nunca vai aumentar demais e nem diminuir demais. Tá? Então, ao longo de gerações, em condições normais, o tamanho da população não vai variar muito. Por que eu falo em condições normais? Porque pode ter condições extraordinárias, um incêndio, uma enchente, alguma coisa que vai fazer variar muito o tamanho dessa população. Mas em condições normais, com as variações normais do ambiente, o tamanho da população se mantém mais ou menos constante. Ok? Outra parte da teoria de Darwin é que, essa que a gente já sabe, essas espécies na natureza batalham constantemente pela sobrevivência. E aí, os indivíduos que estiverem mais adaptados para essa batalha vão se reproduzir mais e então as características desses mais adaptados vão passar para os descendentes dele. Aqueles que têm características menos favoráveis, essas características vão acabar sumindo ao longo das gerações, conforme essa batalha pela sobrevivência continua. Tá? E depois, é a outra parte que a gente também já falou, porque estamos só resumindo, né? Com o passar das gerações, só os indivíduos mais adaptados continuam no ambiente que eles querem. Então, se o ambiente estiver relativamente estável, ou seja, um ambiente com altas variações nas suas condições, nós vamos ver populações totalmente adaptadas às condições de lá. Não quer dizer que os indivíduos são iguais, mas quer dizer que eles estão adaptados. Os que não estiverem adaptados, os que não estiverem adaptados não vão conseguir sobreviver naquele ambiente, vão ter que procurar outro ou vão acabar sumindo. Tá? Então, isso aqui resume o que é o darwinismo. Mas aí eu pergunto para você, o que faltou para o darwinismo? É aquela pergunta que eu fiz uns 5 minutos atrás. Por quê? Essa teoria não está completa pelo seguinte. Olha só, a gente falou até agora o que é o darwinismo. Então, adaptação, seleção natural, e esse resumo aqui do slide anterior, tudo isso a gente está explicando para você o darwinismo. Só que o darwinismo não falou de uma coisa, que é isso que era a pergunta que eu disse que os alunos mais atentos iam se fazer. Como os caracteres são repassados de geração em geração? Vocês já sabem disso, não sabem? A gente já estudou ali no Mendel e na estrutura do DNA, não foi? Só que o que acontece?
não foi que o Darwin não falou sobre isso, que ele deixou passar. Quando Darwin era vivo, não se havia descoberto DNA ainda, não sabia nada sobre DNA, sobre material genético. O DNA foi descoberto 70 anos depois que o Darwin morreu. Tá? Então, ele não tinha o menor conhecimento disso. Ele falava de características sendo transmitidas, mas não falava como. Por quê? Porque ele não sabia. Ah, mas tinha o Mendel. Não, o Mendel, os estudos dele, eles foram contemporâneos. Os estudos do Mendel foram feitos na mesma época que os do Darwin, só que o Darwin era inglês, o Mendel era austríaco, possivelmente um nem tomou conhecimento dos estudos do outro enquanto era vivo, tá? E, além disso, o Mendel também não sabia da existência do DNA, o DNA veio depois, certo? Então, o que faltou para o darwinismo ser uma teoria completa, o que faltou foi aquilo que ele não sabia na época. Ele não tinha como saber, tá? Então, a gente vai falar o quê? Na próxima aula da teoria moderna da evolução, que é o neodarwinismo, que aí já vai abranger essas coisas que o Darwin não conseguiu colocar aqui, que ele não sabia, tá? Então, na metade do século XX, lá, Watson e Crick descobriram o DNA, como a estrutura dele, como ele funciona, e assim clareou a visão científica de como as características são repassadas de geração para geração. A gente já estudou isso na nossa primeira aula de genética, estrutura do DNA, lembra? Dupla hélice, as pontes, os nucleotídeos lá. A gente estudou tudo isso na primeira aula de genética ali. Isso foi depois. Agora a gente está um pouco mais atrás na linha do tempo. Tá? Então, quando aquela primeira parte que a gente falou foi descoberta, uns 70 anos depois, aí essas coisas, as teorias do Darwin ficaram mais claras e mais completas, né? Mas aí tem uma outra pergunta. Mesmo depois que foi descoberta a estrutura do DNA, apareceu uma outra pergunta. A gente passou a saber sobre como é a transmissão das características já existentes, ou seja, a ervilha da flor púrpura, a ervilha da flor branca, a ervilha verde, a ervilha amarela. A gente sabe como, a gente passou a saber como as características são passadas de geração para geração. Mas aí continua uma pergunta sem resposta. Como que surgem as novas características? Essa pergunta ainda não tinha. Como que uma espécie pode ser modificada ao longo de gerações? Porque se você tem determinadas características, um animal, uma planta tem determinadas características, vai passando essa característica para frente, vai mantendo aquelas características, às vezes varia numa geração ou na outra, por causa dos genes dominantes excessivos lá, que a gente já estudou, mas não surge característica nova, mas a gente sabe que características novas surgem. Então, aí vem a pergunta, como surgem essas novas características? Essa passou a ser a grande pergunta, tá? E como se chegou às respostas? Estudando o DNA em gerações e gerações e gerações de espécies, das mais diversas espécies. E aí chegou-se à conclusão de que o material genético ele pode ser modificado. O material genético pode mudar de uma geração para outra. E a gente chama isso de mutação. E até fiz questão de escrever aqui para vocês, que ao contrário do que é mostrado aí nos filmes, não ser mutante não quer dizer ser diferente, ser estranho. Não, todo mundo é mutante, nós somos resultado, todos os seres vivos existentes hoje são resultados de inúmeras mutações ao longo de séculos, tá? Somos todos mutantes. Então, essas mutações são extremamente importantes até para a variabilidade genética e para a biodiversidade. E aí, com esses conhecimentos, sabendo que existem essas mutações, foi desenvolvido, claro, já no século XX, muito depois de Darwin morrer, esses conceitos de mutação gênica e recombinação gênica. Tá? Então, esses dois processos, mutação e recombinação, eles, junto com fatores ambientais, eles levam a um processo de especiação. O que é especiação? É o surgimento de uma nova espécie.
E aí, juntando todos esses conceitos, mutação, recombinação, especiação e mais aquilo, tudo que a gente já sabia sobre o darwinismo, surge a teoria do neodarwinismo, ou a teoria moderna da evolução, que alia as descobertas, as propostas do Darwin com o conhecimento do funcionamento do material genético. Então, o neodarwinismo ele não é uma teoria diferente do darwinismo. O neodarwinismo ele complementa o darwinismo, tá? O neodarwinismo também chamado de teoria moderna da evolução. Ele é uma complementação, ele completa o que ficou faltando no darwinismo, certo? É uma matéria um pouco mais complexa, então nós não vamos nem falar nessa aula aqui. Vamos falar na próxima aula sobre esses conceitos de mutação, recombinação e especiação, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, atividade para hoje. Não vai ter uma atividade para entregar. Eu só vou sugerir que vocês leiam a seção Conexões da página 11 e a seção Curiosidade na página 13. Só leiam essas duas sessões aí. Você vai levar 2, 3 minutos para cada uma. Não precisa me entregar nada. Leia com cuidado. E de atividade para hoje é isso aí. Fica para a próxima aula, então, para vocês já estarem preparados. Mutação gênica, recombinação gênica e especiação. Estejam preparados para isso antes de assistir a próxima aula. Ok? É isso, obrigado, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau.